A gente começa a estudar derivada e aparece um monte de regra. É regra da soma, regra da diferença, regra da multiplicação da constante pela função, regra do produto, regra do quociente. Aí finalmente a gente abre o livro de cálculo, vai fazer exercícios e aparece uma função composta. E todas essas regras não servem para derivar a função composta. Mas calma, a regra da cadeia está aqui para te ajudar. E eu também. Eu sou a professora Dani. Bora descomplicar? Vamos entender então a regra da cadeia para que a gente consiga derivar funções compostas. Inicialmente a gente vai pensar na composição de duas funções, f e g. A regra da cadeia será utilizada para compostas de 3, 4, 5, quantas funções a gente quiser. A gente vai começar com composição de duas, função f e função g. Então a gente vai chamar y, que é a função que a gente quer derivar, que é uma função de x, a gente vai dizer que o y inicialmente é uma f de u, onde essa função u é a tal da função auxiliar. E essa função u é uma função de x. Está escrito aqui, u é g de x. Quando a gente substitui o u aqui por g de x, o que a gente tem é a composta f de g de x, que é o que a gente quer derivar. A gente quer derivar y igual a f de g de x. Bom, para isso, duas coisas precisam acontecer. A derivada da função y com relação a u, que é o que está escrito aqui com a notação do Leibniz. Então, derivada de y com relação a u é o mesmo que escrever ali y' de u, é o mesmo que dy du, porque a gente está dizendo agora que o y é função da variável u. E também precisa existir a derivada do u com relação a x. U é a g de x. Então, quando eu escrevo du dx, o que eu estou fazendo é escrever u' de x, a derivada do u com relação a x, com a notação do Leibniz, isso é du dx, certo? Só para deixar bem claro a notação que está sendo usada. Então, o que a gente quer fazer é derivar a função composta, f de g de x. Bom, a regra é essa que está aqui circulada, e ela diz o seguinte: a nossa função original, que é a função composta, f com g, é uma função da variável x. Então, a gente está derivando, é o que está escrito aqui do lado esquerdo, dy dx, a gente está derivando a nossa função composta em relação à variável independente x. Para que a gente consiga derivar a função composta, o que a regra da cadeia diz aqui? Eu preciso derivar y com relação a u e multiplicar o resultado pela derivada do u com relação a x. E aí eu tenho a derivada da função composta. Vamos fazer um exemplo para isso ficar bem claro. Bom, então a gente quer calcular y' de x, onde a função y é a função x ao cubo mais 5x, tudo isso ao quadrado. Então aqui a gente tem duas funções. A gente vai precisar identificar as duas funções, y como função de u e u como função de x para usar a regra da cadeia. Então, quando a gente fala que a gente tem uma composta, f de g de x, a função que está fora é a função f, e a função que está dentro é a função g. Pela regra da cadeia que a gente escreveu, que a gente definiu ali em cima, escrever aqui novamente a regra da cadeia, a gente precisa escrever y como uma f de u, sabendo que a função f é a função que está fora, na composição. Então, a gente tem aqui a função x ao cubo mais 5x e a função potência, que é a função que está fazendo com que essa função seja elevada ao quadrado. Então, a função que está fora é a potência e a função que está dentro é a função x ao cubo mais 5x. Então, a gente vai dizer que y, que é a f de u, vai ser para a gente u ao quadrado, que é a função potência que está fora. Já a função u é uma função de x. A gente diz que é uma g de x. E essa é a função que está dentro. No caso, x ao cubo mais 5x. Se a gente substituir esse u aqui, o que a gente tem nada mais é do que a função composta, que é essa função que é o que a gente quer derivar. Então, vamos lá. Vamos derivar y com relação a u. dy du é derivar u ao quadrado. A gente vai usar a regra do tombo.
cai o 2 lá na frente, cai esse 2 aqui na frente, e eu subtraio 1 do expoente. Então, regra do tombo, 2 vezes u elevado a 2 menos 1, que é 1. U elevado a 1 é o próprio u, então 2u. Temos essa primeira informação que precisamos para usar a regra da cadeia. Agora a gente vai derivar u com relação a x, du dx. Quando a gente faz du dx, a gente precisa derivar esta função aqui, x ao cubo mais 5x, com relação a x. E aí a gente vai usar de novo regra do tombo e que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a derivada do x ao cubo, esse número 3 cai aqui na frente multiplicando, então eu fico com 3 vezes x. E o expoente é 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Mais 5. Se eu pensar que aqui nesse x tem o número 1, eu posso usar a regra do tombo. Cai o 1 lá na frente e eu subtraio 1 desse expoente. 1 menos 1, 0. X elevado a 0 vai ser 1. Então, 5 vezes 1, 5. Então, a derivada é 3x ao quadrado mais 5. Então, essa é a informação que eu preciso e essa outra é a outra informação que eu preciso. Vou substituir essas duas informações aqui, na regra da cadeia. Então, dy dx vai ser o dy du, que é 2u, vezes o du dx, que é 3x ao quadrado, mais 5. Mas vejam que falta só uma coisinha para eu conseguir dizer quem é a derivada dessa função composta. Quando eu tenho aqui 2u vezes 3x² mais 5, vejam que eu estou com duas variáveis, x e u. Só que a derivada do y é com relação a x. Então, a derivada de uma função de x, o resultado é uma função de x. Eu preciso substituir o u pela função que ele é na variável x. Só que o u, ele está definido aqui, o u é x ao cubo mais 5x. Então, isso aqui é 2 vezes x ao cubo mais 5x multiplicado por 3x ao quadrado mais 5. E essa aqui é a derivada da função composta em questão. Vamos para o segundo exemplo. Agora a gente quer derivar a função ln, logaritmo natural, da função x² mais 7 dividido por x menos 3. Novamente, vamos identificar duas funções, escrever uma f de u e uma u, que é função de x, e usar a regra da cadeia. Então, y é a f de u, é a função que está fora. A função que está fora é a função logaritmo, ln. Então, eu vou escrever que é o ln de u. E o u, que é uma função de x, uma g de x, esse meu u vai ser x² mais 7 dividido por x menos 3. Então, se eu substituo esse u aqui, o que eu tenho é a função composta original. Então, a gente já desmembrou a função. Agora, para usar a regra da cadeia, a gente precisa fazer derivada do y com relação a u e a gente precisa fazer a derivada do u com relação a x. E aí, a gente multiplica essas duas coisas. Então, derivada do y com relação a u. A derivada do ln de u é 1 sobre u. Já temos aqui a derivada do ln, bem simples, algo conhecido. Agora, a derivada do u com relação a x. Derivada do u com relação a x, vejam que aqui a gente tem um quociente de duas funções. Então, a gente vai precisar usar a regra do quociente. Vou colocar aqui na tela a regra do quociente e a gente vai derivar essa função usando essa regra. A regra do quociente diz, então, que eu vou fazer o denominador ao quadrado, x menos 3 ao quadrado, derivada do numerador, eu vou colocar aqui x² mais 7, e eu vou indicar por linha, querendo dizer que eu vou derivar, ainda não derivei, só estou indicando que eu vou derivar. Então, derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador, x² mais 7, vezes a derivada do denominador, x menos 3, linha. Então, agora a gente precisa derivar x² mais 7, então derivada da soma, soma das derivadas. Derivada do x² é regra do tombo. Derivada do 7, que é uma constante, derivada da constante é 0. Quando a gente deriva o x, derivada do x é 1.
e a derivada do menos 3 é zero, porque é uma constante. Então, derivada do x à quinta, 5x à quarta, mais zero, nem vou colocar ali, que é a derivada do 7, vezes x menos 3, menos x à quinta mais 7, derivada do x é 1, derivada do menos 3 é zero, dividido por x menos 3 ao quadrado. Só para simplificar isso, eu vou fazer distributiva aqui. Esse vai multiplicar esse e esse vai multiplicar esse. E o 1 vai multiplicar esse, e o 1 vai multiplicar esse, então vai dar a própria função que está no parênteses naquele segundo caso ali. Então, 5x à quarta vezes x, 5x à quinta. 5x à quarta vezes menos 3, 3 vezes 5, 15, mais com menos, menos 15x à quarta, menos, e agora eu vou trocar o sinal de todo mundo que está no parênteses naquele segundo membro ali, x à quinta mais 7. Então, vai ficar menos x à quinta menos 7. Tudo isso está dividido por x menos 3 ao quadrado. Bom, agora dá para simplificar no numerador. Eu posso juntar esse termo que tem x à quinta com esse termo. 5x à quinta menos x à quinta, 4x à quinta. Menos 15, x elevado à quarta, não tem com quem juntar. E o 7 também não, menos 7, dividido por x menos 3 ao quadrado. Então, essa é a derivada do u com relação a x. A regra da cadeia diz que eu vou fazer dy dx, é a derivada do y com relação a u, que é 1 sobre u, vezes a derivada do u com relação a x, que é esse termo que está aqui. Então, vou colocar um parênteses, 4x à quinta, menos 15x à quarta, menos 7, dividido por x menos 3 ao quadrado. Bom, só que eu não posso deixar na minha resposta u e x. Estou derivando uma função de x, o resultado é uma função de x. Então, eu preciso escrever quem é u em função do x. Então, este u aqui é esse u aqui. Então, eu simplesmente vou colocar ele aqui. 1 dividido por x à quinta mais 7, dividido por x menos 3, vezes 4x à quinta menos 15x à quarta, menos 7, dividido por x menos 3 ao quadrado. Bom, se eu não quiser deixar aqui desse jeito, eu posso pensar que eu estou dividindo duas frações. A fração do numerador é a fração 1 sobre 1, e a fração do denominador é essa divisão de frações. Então, eu conservo a primeira fração, que é 1 sobre 1, e eu inverto a segunda fração, multiplicando essa primeira. Então, no fim das contas, o que eu tenho é x menos 3, dividido por x à quinta mais 7, vezes 4x à quinta, menos 15x à quarta, menos 7, dividido por x menos 3 ao quadrado. Bom, se eu quiser, ainda dá para simplificar esse x menos 3 com um desses x menos 3, mas sobrou um x menos 3 no denominador. Então, ainda vou escrever 4x à quinta, menos 15x à quarta, menos 7, dividido por x à quinta mais 7, que multiplica x menos 3. Eu vou deixar assim. Essa é a nossa solução usando, então, a regra da cadeia. Bom, vamos para a última parte, que é falar da regra da cadeia com uma outra cara. É a mesma regra da cadeia, só que às vezes pode ficar mais fácil falar desse jeito. Então, o enunciado ali é o mesmo, só que ao invés de usar aquela notação do Leibniz, o que a gente vai fazer é dizer que a gente está derivando aqui do lado esquerdo f de g de x, e aí tem aquela linha aqui fora, tem esse linha aqui fora indicando que eu estou derivando a função composta. Isso é igual a f' de g de x vezes g' de x. Então, basicamente, o que a gente está dizendo com isso aqui é deriva a função que está fora, f', e mantém a função que está dentro. E multiplica pela derivada da função de dentro. E aí a gente vai fazer agora uma próxima derivada usando essa ideia de função que está fora e função que está dentro. Antes disso, observação importante, muito importante. Essas duas coisas que estão escritas aqui, f de g de x' e f' de g de x, são duas coisas diferentes. Por que elas são diferentes? Quando eu escrevo isso que está aqui,
f de g de x e linha lá fora, eu estou dizendo, eu estou derivando a função composta. Quando eu escrevo f' de g de x, eu estou dizendo que eu estou derivando a função que está fora, só a f, e mantendo a função que está dentro. E as duas coisas não são a mesma coisa. Derivar só a função que está fora e manter a função que está dentro, isso não é a derivada da função composta, porque se fosse, essa seria simplesmente a regra da cadeia. Mas a regra da cadeia tem que multiplicar pela derivada da função que está dentro. Então vejam que esse termo é diferente desse. Então sempre estejam atentos onde que está a linha. Se esse linha está fora de f de g de x ou se esse linha está na f. E mesmo quando vocês quiserem falar derivada da função composta, a linha da derivada não pode estar só na f, senão vocês estão simplesmente dizendo estou derivando a função que está fora na composição de f com g. Então não confundam essas duas coisas. Então vamos fazer o nosso último exemplo. Agora a gente quer derivar a composição de três funções. Seno do cosseno de x ao quadrado. Então veja que a gente tem três, a função seno, a função cosseno e a função x ao quadrado. Então, quando a gente tem mais de duas, talvez fique mais fácil usar essa última anotação de derivada de fora, derivada de dentro. Quando são duas funções, tanto faz se é aquela primeira anotação com o Leibniz ou se é essa com fora e dentro. Mas quando são três ou mais, fica um pouco mais fácil derivar com essa ideia de deriva de fora vezes derivada de dentro. Então, a gente vai fazer isso. Ó. A gente tem a função y. A regra disse assim, f' de g de x vezes g' de x. Então, a função que está fora é o seno. Essa aqui é a f. A função que está dentro é a função cosseno de x ao quadrado. Então, a gente vai derivar primeiro a de fora e vai manter igualzinha a que está dentro. Então, a derivada do seno é o cosseno. Só que a função de dentro, que é cosseno de x quadrado, eu vou manter. Então, cosseno de x ao quadrado, vezes. Aí eu tenho que agora derivar a função de dentro. E a função de dentro é cosseno de x ao quadrado. Eu vou colocar, por enquanto, cosseno de x ao quadrado e vou colocar linha, que eu ainda não derivei. Por que eu não vou derivar direto? Porque vejam que cosseno de x ao quadrado ainda é composição de duas. Então, eu tenho que usar novamente uma regra da cadeia. Porque eu tenho a função cosseno e a função x ao quadrado. São duas funções. Se fosse só cosseno de x, beleza, a derivada do cosseno é menos seno, acabou. Mas é x ao quadrado, então é composição de duas. Então a gente vai usar de novo uma regra da cadeia ali no parênteses. Então é cosseno do cosseno de x ao quadrado. Agora a função que está fora é a função cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno. Então, vezes menos o seno. E a função agora que está dentro é x ao quadrado. Mas vejam que eu derivo a de fora e eu mantenho a que está dentro. Então, menos seno de x quadrado. E aí agora que eu multiplico pela derivada da função que está dentro. A função que está dentro é x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é 2x. Então, essa aqui é a derivada da função seno do cosseno de x ao quadrado. Se eu quiser, ainda posso escrever menos 2x. Posso colocar esse menos aqui, tudo um produto. Menos 2x vezes o cosseno do cosseno de x quadrado vezes o seno de x ao quadrado. Essa é a derivada da função composta de três funções. Se esse vídeo te ajudou a descomplicar a regra da cadeia, deixe seu gostei aqui embaixo e me conta nos comentários se você ficou com alguma dúvida. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!